Boa noite. Olá, boa noite. Empresário Joesley Batista, dono da JBS Friboi, está no Brasil desde domingo. Ele já prestou depoimento à Procuradoria-Geral da República em Brasília sobre as denúncias da Operação Bullish. Ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, é condenado a 14 anos de prisão. Foi a primeira condenação de Cabral na Lava Jato. Ele é réu em outras 9 ações penais. E juiz Sérgio Moro autoriza inquérito contra ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil, Aldemir Bendini. Ele é acusado de receber 3 milhões de reais da Odebrecht. Supremo Tribunal Federal mantém a prisão de Andréa Neves, irmã do senador afastado Aécio Neves, do PSDB. E Fachin autoriza a transferência de Rocha Loures para a carceragem da Polícia Federal. Ex-assessor de Temer alegou risco de vida. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! A família do adolescente tatuado à força na testa, "Eu sou ladrão e vacilão", mudou de ideia e o rapaz não vai mais fazer o tratamento para remover a tatuagem na Faculdade de Medicina do ABC. O jovem vai ser internado em uma clínica particular, onde também vai tratar a dependência de drogas. Em nota, a Prefeitura de São Bernardo do Campo informou que a família do adolescente optou por realizar o tratamento de saúde e remoção da tatuagem em uma clínica particular. A Faculdade de Medicina do ABC ia fazer o procedimento. O texto diz ainda que o adolescente está muito abalado com a situação e a repercussão do caso na imprensa. O crime foi na última sexta-feira. Ronildo de Araújo, de 29 anos, e Maicon Wesley dos Reis, de 27, foram presos por tortura e confessaram o crime. Maicon fez a tatuagem e Ronildo gravou a ação. A dupla disse que o adolescente queria furtar a bicicleta de um cadeirante, mas a vítima nega. Uma vaquinha virtual foi criada para arrecadar dinheiro e pagar o tratamento. O objetivo era juntar R$15 mil e o valor já chegou aos 19 mil. O dinheiro será encaminhado para a família do adolescente. Os parentes do jovem não divulgaram o nome nem o endereço da clínica e como vão pagar a internação, na tentativa de preservar o rapaz, que ainda está muito abalado com o episódio. O juiz Sérgio Moro condenou o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral. Ele também autorizou a abertura de investigação contra o ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini. Sérgio Cabral, do PMDB, foi condenado a 14 anos e 2 meses pelos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro em regime fechado. Ele já está preso no Rio de Janeiro. Cabral foi acusado pelo Ministério Público Federal de receber propina de mais de 2,5 milhões de reais da Andrade Gutierrez pelas obras do complexo petroquímico da Petrobras. Em delação premiada, o ex-diretor Paulo Roberto Costa disse que intermediou propina para Cabral, paga por empresas responsáveis pela obra. A arrecadação feita para o ex-governador seria a garantia para que Roberto Costa se mantivesse no cargo na estatal com o apoio do PMDB. Moro apontou que o montante expressivo dos desvios indica ganância desmedida. O juiz lembrou ainda que não se pode ignorar a situação quase falimentar do Rio de Janeiro, com o sofrimento da população e dos servidores públicos, resultante da cobrança sistemática de propinas pelo ex-governador e associados dele. Além de Cabral, também foram condenados nessa ação o ex-secretário de governo Wilson Carlos a 10 anos e 8 meses de prisão e Carlos Miranda a 12 anos, apontado como emissário do ex-governador para a retirada de dinheiro. A ex-primeira-dama do Rio e mulher de Cabral, Adriana Anselmo, foi absolvida por falta de provas. Essa foi a primeira condenação de Sérgio Cabral na Operação Lava Jato. O ex-governador ainda é réu em outras 9 ações penais. E hoje o juiz Sérgio Moro autorizou a abertura de inquérito contra o ex-presidente da Petrobras e também ex-presidente do Banco do Brasil, Aldemir Bendini. Ele foi acusado por delatores da Odebrecht de ter recebido quase 3 milhões de reais em propinas da empreiteira. O pedido de suborno teria ocorrido, segundo os delatores, em 2014, quando Bendini era presidente do Banco do Brasil. Ele ficou à frente da instituição financeira entre abril de 2009 e fevereiro de 2015. No mesmo mês, assumiu a presidência da Petrobras com a tarefa de acabar com a corrupção na estatal. Mas, de acordo com os delatores da Odebrecht, Bendini mudou de empresa, mas não de postura. Já cobrava propina no Banco do Brasil e continuou na Petrobras. A Polícia Federal vai investigar o caso e o inquérito, por decisão do juiz Moro, vai tramitar em sigilo.
A defesa de Eldemir Bendini afirma que ele está à disposição para esclarecer todos os fatos apresentados no inquérito. O Supremo Tribunal Federal manteve a prisão de Andréa Neves, irmã do senador afastado Aécio Neves, do PSDB. A decisão é da primeira turma do STF. O placar ficou em 3-2 pela manutenção da prisão. Votaram pela liberdade de Andréa Neves os ministros Marco Aurélio Mello, relator do caso, e o ministro Alexandre de Moraes. Em seu voto, Mello entendeu que mantê-la presa seria uma antecipação de eventual pena. Foram contra soltar a irmã de Aécio os ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux. Os ministros entenderam que, se colocada em liberdade, havia chances de Andréa voltar a cometer crimes e ainda interferir nas investigações. Andréa Neves foi presa no dia 18 de maio durante a Operação Patmos. Ela é acusada de intermediar o pedido de R$2 milhões ao empresário Joesley Batista, dono do grupo JBS, em nome do irmão Aécio Neves. Ela é considerada pelos investigadores a operadora do senador afastado nas irregularidades apuradas pela Lava Jato. A análise do recurso de Andréa Neves rachou a primeira turma do Supremo sobre as prisões preventivas. Marco Aurélio disse que tinha satisfação de soltar, principalmente quando se trata de simples investigado e que o tribunal não costuma julgar processo pela capa, e ressaltou que há uma sede de vingança na sociedade. Barroso respondeu ao colega e disse que sofreria mais se prendesse ou deixasse de prender alguém por ser rico ou não ser rico, e que o clamor público jamais será suficiente para justificar uma prisão, mas provas abundantes e contundentes, certamente sim. Na próxima terça-feira, o colegiado vai julgar o recurso da Procuradoria-Geral da República, que insiste na prisão de Aécio Neves. Nas redes sociais, Aécio Neves reagiu à decisão do Supremo. Ele escreveu que Andréa jamais foi responsável por algum tipo de iniciativa ilícita ou de obstrução à justiça. Aécio diz que ela é vítima de um plano criminoso montado por Joesley Batista para conseguir, junto à Procuradoria-Geral da República, benefício da impunidade penal. Ele finaliza o texto dizendo que mantém a confiança na justiça e que tem certeza de que a verdade prevalecerá. E o pedido de prisão do senador afastado Aécio Neves deve ser julgado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal no próximo dia 20. A situação de Aécio teria pesado na decisão do PSDB de continuar apoiando o governo Temer. Em troca, o Planalto agiria para evitar a cassação dele. Além do pedido de prisão, o colegiado formado por 5 ministros da Corte também vai examinar o recurso do parlamentar para retornar ao cargo do qual foi afastado no dia 18 de maio. Aécio Neves foi denunciado ao Supremo Tribunal Federal com base nas delações de executivos da JBS Friboi e é alvo de pedido de cassação do mandato no Conselho de Ética do Senado, presidido por João Alberto, do PMDB, aliado de Temer. Ontem, o ministro do STF, Marco Aurélio Mello, cobrou do Senado o cumprimento da decisão do Supremo de afastar o senador tucano. O nome dele ainda constava no painel de votação e na lista de parlamentares em exercício. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, do PMDB, afirmou hoje que está seguindo o que foi determinado, mas que detalhes do afastamento devem ser definidos pelo Supremo Tribunal Federal. Assim que eu recebi a comunicação do ministro Fachin, que notificou o Senado em cópia, né, ele intimou o senador Aécio Neves, notificou o Senado, eu, através de ofício, que era o meu papel, comuniquei ao senador Aécio Neves a decisão do Supremo Tribunal, através do ministro Fachin, de afastá-lo das funções de senador. Então não tem, como eu disse na nota, não tem previsão regimental, não tem previsão constitucional o afastamento pela justiça. Então, cabe ao ministro Fachin determinar a forma do afastamento, não cabe a mim. A permanência do PSDB na base de apoio é considerada fundamental pelo governo de Michel Temer. O partido tem 46 deputados federais. A quarta maior bancada na Câmara pode ajudar na aprovação das reformas e também com os votos necessários para barrar a denúncia que deve ser apresentada pelo Procurador-Geral da República contra o presidente. O Planalto precisa de pelo menos 172 votos para conseguir o arquivamento do inquérito que foi aberto após a delação dos irmãos Batista, da JBS.
Aécio Neves informou hoje ao Supremo Tribunal Federal que cumpre a decisão de afastá-lo das funções parlamentares com total respeito e reverência à ordem do ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato no STF. Em ofício encaminhado ao ministro Marco Aurélio Mello, relator da investigação, o senador anexou o documento do Senado que atesta absoluto rigor no cumprimento da decisão. O texto diz que Aécio jamais esteve nas dependências do Senado Federal, nem exerceu qualquer atividade parlamentar depois do dia 18 de maio, data em que foi afastado. E após a decisão do PSDB de permanecer na base aliada do governo, o ex-ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, pediu desfiliação do partido. O jurista, um dos autores do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff do PT, afirmou que não tem condições de ficar em um partido que relativiza a questão ética. A defesa do primo do senador afastado Aécio Neves do PSDB devolveu parte dos R$2 milhões que ele teria recebido da JBS Friboi. Os advogados de Frederico Pacheco de Medeiros confirmaram a realização de um depósito judicial de cerca de R$1,5 milhão, mas não comentaram sobre a denúncia de que a quantia teria sido um empréstimo ilegal por parte dos donos da Friboi, recebido por Pacheco em nome de Aécio Neves. Frederico está preso na penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, desde o dia 18 de maio. Frederico Pacheco foi diretor da Companhia Energética de Minas Gerais, a CEMIG, nomeado por Aécio, e um dos coordenadores de sua campanha a presidente em 2014. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. A Lava Jato consolidou-se como um fenômeno suprapartidário. Depois de corroer o mandato de Dilma, de aproximar Lula de uma condenação, de transformar Michel Temer no primeiro presidente da história a ser investigado no exercício do cargo, a Operação Anticorrupção enferrujou a liderança de Aécio Neves. Os tucanos consideram-se seres superiores, mas na lama, o PSDB se comporta exatamente com a mesma disfarçatez de PT e PMDB. Afastado do exercício do mandato pelo Supremo Tribunal Federal, Aécio tornou-se, na prática, um senador em prisão domiciliar, só que com todas as regalias que o contribuinte é constrangido a pagar, desde o salário até a estrutura do gabinete. O circo pega fogo, mas o Senado lança mão do malabarismo verbal e do ilusionismo administrativo para descumprir uma ordem judicial. Na próxima terça-feira, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal julgará um pedido de prisão da Procuradoria contra Aécio Neves. Pode ser uma boa hora para os magistrados do Supremo recusarem a peruca vermelha e o nariz de palhaço. Boa noite. Gilberto Carvalho, ex-chefe de gabinete do ex-presidente Lula, disse em depoimento ao juiz Sérgio Moro que o ex-presidente nunca quis se aproveitar do cargo para ficar rico. Carvalho foi ouvido por videoconferência como testemunha de Lula no processo em que ele é réu por participação em um esquema envolvendo contratos entre a Odebrecht e a Petrobras, em um esquema de desvios de mais de R$75 milhões. O presidente Lula tem muitos defeitos, como qualquer ser humano. Agora tem uma coisa, ele nunca quis ficar rico. Ele nunca pensou em usar a função dele como presidente para oferir recursos próprios. Isso eu posso ter certeza, posso afirmar, porque eu acompanhei no dia a dia, naqueles 8 anos que eu estive ali. Ex-articulador político de Temer, Gedel Vieira Lima, do PMDB, oferece sigilos fiscal e bancário e passaporte ao Supremo Tribunal Federal. A estratégia da defesa é evitar que ele seja alvo de próximas operações da Polícia Federal. Nos documentos entregues ao Supremo e à Procuradoria-Geral da República, os advogados informam que o ex-ministro se compromete a apenas realizar operações bancárias para pagar contas pessoais e movimentar recursos de até R$30 mil. A defesa citou ainda reportagens apontando que Gedel poderia ser o próximo aliado de Temer a ser preso. Gedel Vieira Lima fazia parte do mesmo grupo do PMDB da Câmara que o ex-ministro Henrique Alves, preso na semana passada, e Eduardo Cunha, preso no Paraná, ambos aliados do presidente Michel Temer. Na petição protocolada no STF, a defesa de Gedel Vieira ressaltou não haver motivo para medidas cautelares mais graves contra o ex-ministro. Entre elas, busca e apreensão, condução coercitiva ou até mesmo prisão.
O ex-ministro Gedel Vieira Lima deixou a articulação política de Temer em novembro do ano passado. Gedel foi acusado pelo ex-ministro da Cultura Marcelo Calero de tráfico de influência por ter pressionado a liberar a construção de um prédio onde tem um apartamento em área de proteção do patrimônio, numa área nobre de Salvador. O ex-articulador político de Temer já foi citado em várias delações, inclusive a de Joesley Batista, da JBS Friboi, que aponta Gedel como um de seus contatos no governo. No entanto, ele não é investigado neste inquérito no STF. Segundo Joesley, quando Gedel deixou o governo, ele foi substituído pelo suplente de deputado, Rodrigo Rocha Loures, na intermediação da JBS com o Planalto. Gedel também já foi acusado de receber propina num esquema na Caixa. Ele foi vice-presidente de pessoa jurídica do banco na gestão Dilma. E em depoimento à Polícia Federal, o doleiro Lúcio Funaro, apontado como operador de Eduardo Cunha, disse que foi pressionado pelo ex-ministro Gedel Vieira Lima a não fechar um acordo de delação premiada. O Supremo Tribunal Federal determinou a transferência do suplente de deputado Rodrigo Rocha Loures do PMDB para a carceragem da Polícia Federal em Brasília. A defesa de Loures afirma que ele corre risco de ser assassinado na prisão. Prestes a fechar acordo de delação premiada com o Ministério Público Federal, Rodrigo Rocha Loures está detido no presídio da Papuda desde o dia 7 de junho, acusado de receber uma mala de propina com R$500 mil da JBS Friboi. Em pedido feito ao ministro relator da Lava Jato no Supremo, Edson Fachin, a defesa do suplente de deputado alega que as notícias sobre a possível delação deixaram o acusado sem condições de segurança e que ele corre risco de ser morto na prisão. O ministro Edson Fachin acolheu o pedido dos advogados e solicitou a transferência imediata do PMDBista para a carceragem da Polícia Federal em Brasília. Porém, o ministro do Supremo pediu um parecer do Ministério Público sobre o caso e uma avaliação sobre as condições de segurança de Loures na penitenciária. Ex-braço direito do presidente Michel Temer, Loures é apontado por delatores da JBS como interlocutor do presidente com o setor privado. O deputado cassado Eduardo Cunha, do PMDB, pediu ao Supremo Tribunal Federal para ter acesso às gravações que integram a investigação sobre o presidente Michel Temer antes de depor à Polícia Federal. O interrogatório está marcado para amanhã em Curitiba. Em março deste ano, o presidente Temer foi gravado pelo dono da JBS Friboi, Joesley Batista, numa conversa em que teria dado o aval para o pagamento a Cunha, com o objetivo de convencer o ex-deputado a não fechar acordo de delação premiada. O presidente nega as acusações. O empresário Joesley Batista, dono da JBS Friboi, está no Brasil desde domingo. Ontem, Joesley prestou depoimento à Procuradoria-Geral da República em Brasília sobre as denúncias da Operação Bullish. Além dele, o executivo da JBS, Ricardo Saldi, também foi ouvido. Os dois responderam a todas as perguntas. De acordo com a JBS, desde que fez delação premiada e levou o presidente Michel Temer para o centro da crise política, ele se refugiou na China e não nos Estados Unidos, como anunciado. De acordo com a empresa, ele não revelou o destino por segurança e viajou com a autorização da Justiça brasileira. No Brasil, Joesley Batista é investigado pelo uso indevido de informações privilegiadas por parte da JBS Friboi em transações de mercado financeiro. O caso teria ocorrido entre abril e maio deste ano, período em que o empresário fazia a delação premiada. Além de ser acusado de usar jatinho da JBS para viagens particulares, o presidente Michel Temer teria também viajado em um helicóptero de empresa privada quando era vice. De acordo com o jornal Zero Hora, Temer teria usado o helicóptero da Juques Agropecuária para cumprir a agenda oficial na cidade natal dele, Tietê, no interior de São Paulo, em 2014. Questionado, o Palácio do Planalto disse que o presidente viajou em um helicóptero da Força Aérea Brasileira, o que contraria a reportagem e as fotografias publicadas pelo jornal que mostram Temer descendo de uma aeronave particular. Por 2-1, a Comissão de Valores Mobiliários condenou o empresário Ike Batista a pagar multa de R$21 milhões. Ele foi condenado por uso de informação privilegiada na venda de ações da empresa OSX em 2013. A defesa do empresário disse que vai recorrer da decisão.
Aik está preso em regime domiciliar. Ele é acusado de pagar propina de 16,5 milhões de dólares ao ex-governador Sérgio Cabral. A Polícia Federal encaminhou para a Força-Tarefa do Ministério Público Federal o inquérito que apura crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro supostamente praticados pelo ex-presidente Lula pela empresa de palestras Alius. As suspeitas são que os pagamentos feitos por palestras realizadas pelo ex-presidente possam ter ocultado propinas. O inquérito é agora conduzido pelo delegado Dante Lemos, da Operação Lava Jato em Curitiba. A investigação apura o recebimento direto de mais de 9 milhões de reais das empreiteiras Odebrecht, Camargo Correia, UTC, Queiroz Galvão, Andrade Gutierrez e OAS, acusadas de cartel e corrupção na Petrobras, além de pagamentos indiretos e de outras empresas. O ex-presidente já é réu em outros 2 processos abertos pelo juiz Sérgio Moro. Um deles, em fase final, aponta corrupção e lavagem de dinheiro na reforma e ampliação do triplex do Guarujá pela OAS. E o segundo, pela compra de um terreno e de um apartamento pela Odebrecht, que teria como beneficiário o petista. Lula ainda foi denunciado pela Procuradoria no final de maio por corrupção e lavagem de dinheiro nas reformas do sítio de Atibaia, no interior de São Paulo, que teria envolvido as empreiteiras Odebrecht, OAS e Chaim, além do pecuarista José Carlos Bunlai, amigo de Lula. Fora de Curitiba, Lula é réu em outros 3 processos ligados direta ou indiretamente à Lava Jato. A empresa Alius Palestras, Eventos e Publicações Limitada foi criada em 2011 para que Lula, após deixar o governo, pudesse dar palestras no Brasil e em países das Américas Latina e Central e África. A Alius movimentou entre 2011 e 2015 um total de 52 milhões de reais. Foram 27 milhões recebidos, a maior parte de empreiteiras e grandes empresas, e 25 milhões em débitos. O Instituto Lula negou mais uma vez irregularidades e salientou que todas as palestras do ex-presidente foram feitas e pagas com as devidas emissões de notas e pagamento de impostos. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. A Polícia Federal entregou à Força-Tarefa da Operação Lava Jato o inquérito que estava a cargo do Márcio Anselmo, que deixou o inquérito para ocupar um cargo na Polícia Federal no Espírito Santo e passou agora para Dante Pegoraro Lemos. Dante Pegoraro Lemos repassou para a Operação Lava Jato e a questão é saber como é que vai entrar nisso a famosa delação do fim do mundo, que confirma, segundo muita gente que tem acesso a elas e que prestou atenção na sua leitura, que realmente é fora de propósito a quantia de 9 milhões e 330 mil reais que foi paga por 6 empreiteiras em troca de palestras feitas pelo ex-presidente Lula no Brasil e em países africanos e latino-americanos. Agora vamos saber se a Operação Lava Jato vai realmente incluir as provas que definem a convicção da Polícia Federal que o pagamento por essas palestras não tem nada a ver com elas, mas sim com a venda de projetos de lei, de favores a essas empreiteiras que pagaram pelo Lula na sua época de presidente ou depois com a influência que ele tinha no governo Lula. É só a gente esperar para ver. O Lula está respondendo a 6 processos, este é um deles. Bom, eu volto quinta-feira, direto ao assunto, em Té. Na Comissão de Assuntos Sociais do Senado, o relator Ricardo Ferraço, do PSDB, apresentou parecer favorável à reforma trabalhista aprovada na Câmara dos Deputados. Ele rejeitou mais de 200 emendas sugeridas na comissão por outros senadores e não fez nenhuma modificação no texto original, seguindo a estratégia do governo Michel Temer, em conjunto com o PSDB, para acelerar a aprovação do texto na casa. A previsão é que o relatório de Ferraço seja votado na Comissão de Assuntos Sociais na próxima terça-feira, dia 20. Se aprovado, o projeto ainda deve passar pela Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para a votação no plenário do Senado.
A chuva praticamente não deu trégua hoje e as temperaturas ficaram mais baixas. Nesse momento faz 16 graus aqui na capital. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Mariana Armentano. A previsão para a região metropolitana é de chuvas apenas no período da manhã. Mas o dia ainda vai seguir com muita nebulosidade e friozinho leve. Nessa madrugada, a mínima prevista é de 15 graus aqui na capital e máxima amanhã à tarde de 21 graus. Na quinta-feira, o tempo fica firme com máxima de 22 e esquenta mais na sexta-feira, com muito sol e temperaturas entre 12 e 25 graus por aqui. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente noite. Até amanhã. Tchau, Gabriel. Uma boa noite para você. Fique agora com Rony Von, no Todo Seu. O Gazeta Esportiva traz os bastidores do Brasileirão. Nesta quarta, 6 da tarde. Assista agora, Todo Seu.